que você vê de Bradesco? Então você não vê, já teve o spoiler aí, você não vê como oportunidade. Não, então é essa hora que eu encontro mais haters na internet, porque eu encontro os haters que são todos os acionistas de Bradesco, né? E todos os funcionários de Bradesco, né? Então, e ex-funcionários de Bradesco. Aí dá mais centenas de milhares, né? Mas assim, eu torço pro Bradesco, acho que o Bradesco tem algumas sinalizações muito bacanas, né? E no Itaú também eu vejo isso. Só que o Itaú eu acho mais dinâmico. Deixa eu só dar um passo para trás e falar de Itaú. E não é nada objetivo, é que é bem subjetivo. Não sei se vocês viram, que acho que até um pouco para o negócio de vocês, para o nosso negócio, que teve uma mudança no conselho de administração do Itaú, né? Eles colocaram dois nomes, cara, dois nomes de tecnologia, né? Fundadores de grandes empresas aqui, né? Sem citar o nome das empresas, mas empresas de tecnologia, que são sucesso no Brasil. Cara, e são pessoas muito mais novas e não é o perfil dos conselheiros do Itaú, tradicionalmente. Cara, por que o Itaú está colocando dois caras de tech fora do sistema financeiro, né, brasileiros? Porque o banco está falando, cara, é aqui que eu vou crescer. Se eu quiser não deixar nascer um novo Nubank, né? Porque acho que os Bradesco e Itaú deixaram o Nubank nascer, né? Uma XP nascer, BTG nascer. Se eu quero conseguir manter o meu mercado aqui, meu mercado independente onde seja, eu preciso ir nessa vertente. Então, eu vejo o Itaú sempre nessa pegada. Agora, o que eu gostei do Bradesco, que a gente começa a ver algumas coisas que nunca aconteceram na história do Bradesco, né? Eles trouxeram um diretor de fora do Bradesco. O Bradesco nunca fez isso na história. Você tem que nascer no Bradesco, ser seu primeiro emprego lá, ter 20 anos de carreira no banco, aí depois você vai virar diretor. Então é só gente que prata da casa, né? Só gente que fez carreira na casa. Então isso é legal, eles querem dar uma oxigenada. Agora, assim, se a gente olhar para desempenho de retorno do Bradesco, eu sempre falo que acho que o Bradesco já caiu essa ficha internamente. Tem uma coisa muito errada dentro do Bradesco, ou tem uma coisa muito certa no Banco do Brasil e no Itaú, né? Porque não dá para o banco... Teoricamente, de novo, eu sei que vai ter críticas agora, mas eles fazem basicamente as mesmas coisas, né? Banco de investimento, os dois têm, né? Banco de varejo, os dois têm, né? Corretora de seguros, os dois têm. Pô, lógico que um é mais especialista em um negócio e tal, mas não dá para um cara... Saiu o Itaú agora, né? O Itaú tá rodando a 22% de ROI, né? 21,9%. Cara, o Bradesco melhorou. Tá rodando a 10%. Então, o que tem essa... eles fazem a mesma coisa. Estão no mesmo negócio, né? Não pode ser tão diferente assim, né? Esse cara aqui, provavelmente quem tá no problema, na minha opinião, e isso de novo é uma opinião agora, mas é a minha opinião já há 5 anos, né? Eu não acho que é para fazer um short aqui em Bradesco. Mas a minha recomendação é, pessoal, temos preferência e você pode fazer long short, né? Você pode vender Bradesco para comprar Itaú, por exemplo. Aí você não põe dinheiro e compra Itaú vendendo Bradesco. Quem fez isso nos últimos 3 anos tá ganhando dinheiro pra cacete, sem pôr dinheiro, sem pôr R$1, né? E aí, só para concluir, se olhar em termos de finanças, o Bradesco, né? Até eu fiz umas continhas assim, você tem que dar muito o que eu chamo benefício da dúvida de que ele vai voltar a expandir lucro, né? Até por fórmula de Gordon, alguma metodologia, você tem que acreditar e dar o benefício da dúvida, que ele vai recuperar. Aí você começa a encontrar algum upside. Só que o Itaú já está entregando, o Brasil já está entregando, né? Por que você vai correr esse risco? Isso que eu ia comentar. Se já tem outros bancos que basicamente acabam fazendo a mesma coisa e estão entregando, por que você vai colocar no Bradesco em si, né? Acho que é a questão do custo de oportunidade do teu capital. Você vai escolher entre botar aqui e ali. Aqui, beleza, o ROI do Bradesco tá ruim, ele vai continuar assim? Eu acredito que vai melhorar. Mas vale a pena você colocar nessa perspectiva de que vai melhorar, sendo que já tem o que tá pronto agora. Aí é uma discussão eterna, lógico, o tempo vai dizer, mas, cara, o Itaú é uma máquina de fazer dinheiro, de fazer retorno, fazer rentabilidade. E o Banco do Brasil também tem se mostrado muito nisso. E tá barato ainda. E tá barato, né? Eles falam assim, pô... E aí vem aquela questão política, não, mas eu não quero correr esse risco político. Tá bom, pega o Itaú, que é um pouquinho mais caro, trade, sei lá, 1,6 vezes o valor patrimonial, ou você compra um cara que é o Banco do Brasil, que roda 0,8, 0,9, né, valor patrimonial. Mas eu tenho o Bradesco... Eu falo pra galera assim, cara, não faz sentido. Você tem, assim... ROI de 20% no Banco do Brasil, né? Ordem de grandeza. E de 10% no Bradesco. Se eu ligar para vocês e falar assim, cara, você prefere um retorno de 20 ou de 10? Você fala, pô, prefiro de 20. Mas o Bradesco tá barato. Tá treinando a 0,8
e o Banco Brasil é 0,8. Ordens de grandeza, né? Números exatos. Cara, os dois são o mesmo múltiplo, só que um cara entrega o dobro do retorno. Né? Por isso que eu falo assim, matematicamente, não faz sentido recomendar Bradesco. Só se você, cara, não, eu tô sabendo de uma informação aqui que o novo CEO ele vai jogar o ROI para 20%. Cara, pô, aí você tá comprando uma coisa que, né, uma promessa aí que ninguém tá vendo. Né? Até eu sou um pouco mais radical ainda, que é o momento que eu perco os amigos. Né? Até se a gente pensar em finanças, não faz sentido ter R$1 em Bradesco. Porque você fala assim, pô, quanto que é o retorno do Bradesco? 10%. Né? Vamos supor que seja 10 eternamente. Cara, a gente não acabou de falar aqui do Tesouro Direto? Tá pagando IPCA mais 6? Mais 6. Cara, se eu falar que a inflação é 4 eternamente no Brasil, tô falando que o custo de capital no Brasil é de 10. Não é o custo de capital, é o custo de deixar o dinheiro parado. Cara, você vai correr o risco de ser acionista de Bradesco para ter um retorno de 10%. Cara, eu ligo lá no Tesouro e falo, cara, esquece, deixa o dinheiro parado que vai render 10, 11, né? Vocês entendem? Assim, em termos de finanças... Entendi, na questão puramente matemática... Matemática não faz sentido ter R$1 em Bradesco, enquanto ele continuar entregando 10%. Imagina que o último TRI, não esse, o anterior, foi de 7% do retorno, né? Então ele teria que estar entregando no mínimo 15% de ROI para eu... É a mesma coisa que eu abrir uma empresa com vocês, Saravalho, vamos abrir uma empresa, vamos. Eu te apresento o business plan, o retorno dos próximos, a TIR, né? O retorno aqui esperado, ele é abaixo do custo por unidade. Fala, cara, legal, Saravalho, mas eu deixava meu dinheiro parado no banco, no Tesouro Direto. Né? Você vê que o juro ser historicamente alto no Brasil, então, acaba impedindo um pouco que o mercado, a bolsa brasileira, seja ainda maior? Total. Até saiu aquela pesquisa da Ambima, né? Que tem 7 vezes mais pessoas nas bets do que na bolsa, né? Fizeram como é que é a headline? Tigrinho é 7 vezes maior que a bolsa, né? Coisa assim, não era? É engraçado que em número de pessoas, beleza, pode ser, mas agora em questão de capital alocado, obviamente que a bolsa é extremamente maior e muitos acabaram até se perdendo nessa. Que tem mais dinheiro lá nas bets do que na bolsa. O problema é que os 99% da bet o cara vai jogar dinheiro fora, né? E vai jogar R$20 fora, esse que é o ponto. Mas falando assim de bolsa, é justamente isso, assim, se a gente não tiver um ambiente de longo prazo que estimule o investidor não só a ir para a bolsa, mas ser empreendedor, né? Porque até uma vez eu coloquei o seguinte, acho que no Twitter, cara, por que você vai abrir uma empresa se você tem um título do Tesouro que vai te dar um retorno de 11% anualizado todos os anos, daqui até o vencimento? Você carrega daqui até o vencimento, cara, a sua empresa tem que ter um retorno de 30%. Você tem que ter um projeto absurdamente bom para você falar, vamos fazer um negócio no Brasil. Exato. É a mesma coisa que ser acionista de uma empresa. Fala, pô, eu vou correr risco, né? Para que eu vou correr risco, né? Se o Bradesco não tiver um upside... Acho que o principal argumento do investidor de Bradesco é isso, que ele tem que aumentar absurdamente esse ROI para valer a pena e surpreender o mercado. Você fala, pô, se for para 15, o mercado reprecificar o múltiplo e tal. Aí você tem que ganhar uns 50% em Bradesco, mas você tem que ter muito Cs aí no caminho. Mas não só Bradesco, eu digo, como a sua pergunta foi em relação à bolsa, né? Sim. Teoricamente, a nossa bolsa, ela teria que subir com esse custo de capital pelo menos uns 15 a 20% por ano, né? O ano passado deu. Cara, mas ótimo, os últimos 3... Aí tem aquela briga da internet, né? Ibovespa é bom, não é? Bate o CDI, o caramba, mas de certa forma tem razão também, né? Você pegar pelo Ibovespa, ele não compensa o risco, né? De estar correndo. Né? Não estou falando nem de bater o CDI, estou falando assim, tem que bater o CDI e compensar ainda o risco que você está correndo de ser acionista, né? E aí isso tem muita gente, não digo nós, pessoas físicas, mas tem lá os maiores investidores do Brasil, se chama fundo de pensão, né? O fundo de pensão fala, pô, para que eu vou correr risco, né? A minha meta aqui é IPCA mais 3, né? Pô, eu tenho um título que tá me dando IPCA mais 6, eu não preciso ir para a bolsa. Né? Ainda mais o Ibovespa, que acaba não sendo muito eficiente, né? Por isso que aqui no Brasil, você vai lá e seleciona as ações, que se você fizer isso bem, você vai conseguir bater muito mais o Ibovespa. Né? É toda a sua crítica por Ibovespa. Mas aqui no Brasil, acho que não é difícil, talvez, a gente bater o Ibovespa. Acho que o difícil é bater o custo de capital, né? Nosso custo de capital é muito alto. E é por isso, de novo, se a gente tivesse um custo de capital no Brasil de, sei lá, 7% ao ano, a gente teria 10 milhões de brasileiros na bolsa. Aí é uma... Ia inverter um pouco o jogo. Né? E sobre Nubank, o que você vê?
Não como empresa mesmo para investir, não como aplicativo lá, interface. Cara, eu não sou cliente. No IPO eu não recomendei entrar. Embora, tipo, a gente tem que reconhecer que os caras são bons, né? Assim, eles fazem um trabalho excepcional. Agora, assim, agora eu vou arrumar 90 milhões de haters, né? Cara, os caras estão conseguindo rentabilizar a base de clientes deles absurdamente. Só que eles fizeram uma estratégia inversa, né? Eles foram queimando dinheiro, queimando, fizeram uma base de lovers ali, então só tem gente falando bem. Agora o cara tá pagando taxas absurdas, rentabilizando o acionista e não o cliente. Né? O juro de empréstimo, o cartão é absurdamente tudo. maior do que dos bancões, né, Matheus? Então a ideia é essa, assim, pô, como é que o cara consegue um retorno maior? Porque o cara tá amassando o cliente, só que o cliente não sabe, não percebe, é super aficionado. Então você tem que olhar, você precisa ter uma visão de cliente lover ou de acionista. Eu vejo, eu não tenho Nubank, eu tenho o Inter, né? Que acho que o Inter talvez esteja num caminho ali meio parecido, mas alguns passos atrás ainda, né? Mas é um pouco disso, assim, pô. Ele já tem a base dele, agora é monetizar banco, cartão, crédito. Eles estão começando a entrar um pouco nesse mundo de investimento também, né? Começando a acelerar. Mas é isso, a base dele já está lá, agora é rentabilizar essa base. Então é excepcional. Eu acho um cara, de novo, que eu parabenizo, reconheço, mas eu não vejo, se fala a memória, está ali muito próximo em valor de mercado do Itaú, por exemplo. Né? Talvez um pouco menos nesse momento, mas eu não acho que justifique. Né? Mas a gente tem que reconhecer que os caras são excepcionais. Eu não me sinto confortável como analista recomendar por conta de valuation, mas os caras são excepcionais. E agora estão conseguindo realmente aquele ponto, né? Surpreender positivamente. Porque ninguém acreditava que ele ia conseguir rentabilizar essa base. Né? Exato, eu lembro que a maior questão era, beleza, tem um monte de cliente aqui, mas quando é que vai rentabilizar? Será que vai conseguir rentabilizar? Eles conseguiram entregar, por isso que a perspectiva de crescimento é maior e o valuation vai lá pra cima, né? Do IPO eu desacreditei, eu pensei, não, tem muito cliente aqui, mas a galera tá lá porque é taxa zero, não tem muito de onde extrair desse cliente, no final das contas tinha, eles conseguiram e acho que o mercado acabou precificando essa questão, essa surpresa mesmo. Os caras são muito bons, muito bons. A gente tem que dar braço a torcer. E todos os bancos, assim, ninguém chegou lá, entre nós aqui, né? Ninguém tá ouvindo a gente. Mas ninguém chegou lá sendo bonzinho. Esse é o mundo do capitalismo, né? Então, assim, pô, você tá cobrando juros? Está cobrando juros, né, de pessoas físicas. Ah, por que essa taxa? Porque é a taxa que o cliente consegue pagar e consegue rentabilizar o banco, né? Se eu subir mais aqui, o cara faz um modelo desse, se eu subir mais aqui, o cliente deixa de me pagar e eu não tenho a rentabilidade melhor. Né? Então, assim, pô, como que o Itaú consegue fazer ROI de 22%, né? Com o Banco Brasil, a XP, o BTG, enfim, todo mundo fazendo, a Nubank fazendo rentabilidade alta, porque está conseguindo rentabilizar, cobrar certo na hora certa o cliente dele, né? Exato, sim.